Cara amiga, caro amigo que nos acompanham pela tvc.com. Estamos de volta com o nosso encontro com Divaldo, o nosso programa hebdomadário. Recordei-me hoje de fazer uma abordagem muito peculiar, baseando-me numa tradição budista. Ninguém foge do seu karma. Com muita felicidade, Allan Kardec evitou a palavra karma, que é um termo sânscrito, que logo faz pressupor que tudo aquilo que nós devemos somos constrangidos a resgatar, a pagar. A visão espírita está circunscrita à lei de causa e efeito. Diante dos efeitos, iremos remontar as causas. E se essas são inteligentes, é claro que os efeitos são da mesma ordem. Mas dentro da nossa propositura de hoje, a história que iremos narrar adapta-se muito bem a essa questão do que nós chamaríamos de fatalidade ou determinismo. Fatalidade ou determinismo que não é absoluto. Absoluta somente é a proposta de que nós encontraremos a plenitude, conforme asseverou Jesus com propriedade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Dentro disto, o livre-arbítrio funciona como sendo a oportunidade sublime da nossa escolha, a liberdade de escolha. Dentro dessa liberdade surge a responsabilidade, porquanto somos responsáveis por tudo aquilo quanto anelamos, dizemos e fazemos. Mas também somos responsáveis pelos efeitos que defluem dessas decisões, que no conceito hinduísta, budista e de outras doutrinas respeitáveis constituem o karma. Faz muitos anos, aparecia-me vez que outra pela madrugada um espírito venerando que me afirmou ter vivido no Tibete. Ele se havia dedicado às reflexões profundas em torno do budismo e desencarnou, tornando-se uma entidade veneranda. Embora no budismo a questão da comunicabilidade dos espíritos não seja levada em consideração, a grande verdade é que, retornando ele do além, estávamos diante, portanto, desta afirmação doutrinária de que a prova da sobrevivência da alma dá-se através da sua comunicação com aqueles que ficamos na retaguarda, no processo, portanto, da organização fisiológica. Naquela oportunidade, ele me fitava longamente, e era um espírito que resplandecia. A sua ternura, a nobreza de sábio e, acima de tudo, a postura de um grande mestre infundiam-me um grande respeito, para não dizer uma profunda admiração. Curioso que a sua voz me parecia um canto, semelhante a uma flauta soprada à distância, que em outros momentos também me parecia um mantra, tal o ritmo, a melodia, a canção. Mas, concomitantemente, enquanto eu o fitava e o ouvia, não saberia dizer se o meu cérebro decodificava as suas palavras ou se ocorria um fenômeno curioso de telepatia, porque não apenas eu captava o sentido, as palavras no idioma português, como também eu via as imagens. E essa história sempre me falou profundamente ao sentimento. Trata-se da vida de um grande rei que residia no sul do Tibete. Ele tinha uma vida normal, era casado, tinha um filhinho. A sua mulher era abnegada e nobre e fizera-se acompanhar para a residência palaciana pela sua mãe, que, se tratando de uma dama muito sábia, tornou-se naturalmente conselheira real. Mas um vazio existencial tomou conta de sua majestade. O poder, a glória, a fortuna, uma vida regular, o matrimônio, aquele equilíbrio social não logravam preencher-lhe o interior e, por consequência, ele foi se tornando vítima da melancolia. Recorreu várias vezes às reflexões budistas e compreendeu que estava diante de um karma, porque não era possível que, tendo tudo quanto o mundo pode oferecer ao lado da fé espiritual, não se sentisse feliz,
Pelo contrário, experimentasse o tédio. E essa angústia mórbida cada dia acentuava-se mais. Ele optou, então, pelo renunciar ao mundo, às ilusões, à raga, às paixões, e dedicar-se inteiramente à meditação na montanha sagrada que ficava nos seus domínios. Quando lhe ocorreu essa ideia, um festival de bênçãos pareceu inundá-lo interiormente. Ele acreditava não ser capaz de educar o filho e dizia que não tinha condições de ser o educador ideal para o seu filho, aquele que mais tarde deveria governar o reino. Com essa ideia, o filho ainda muito pequeno, ele foi adquirindo experiências e elaborando o plano que viria a executar mais tarde. E o fez. Conseguiu convencer a mulher para que ela se tornasse uma regente daquele reino e cuidasse do filhinho até quando ele completasse os 15 anos e tivesse que aceitar a coroa. Renunciou a tudo. Falou-lhe que a amava, mas que necessitava encontrar a paz do nirvana, essa harmonia que todos gostaríamos de encontrar. E após, naturalmente, as reflexões, as discussões e a anuência da esposa, ele despojou-se de tudo e partiu na direção de uma floresta densa, dentro da qual estava a montanha sagrada. Os anos passaram-se e ninguém dele nunca mais teve notícias. Nesse ínterim, o filhinho cresceu. Sabia que o pai havia sido um homem nobre, justo e bom. Muito bom. Mas que um dia renunciara a tudo para poder, na condição de devoto, encontrar a plenitude. Estava ele já próximo de ser coroado quando explicou à mãe: eu gostaria de saber onde está papai. Antes de assumir a governança do reino, eu gostaria de conversar com papai, receber-lhe a bênção. Para mim é de uma importância fundamental, não sendo significativo o lugar em que ele se encontra. E ela lhe explicou pacientemente que ele se havia refugiado no monastério na Montanha Sagrada, lugar inacessível, somente alcançado por conhecedores das trilhas que da floresta levavam ao monastério no alto daquele monte. Mas o jovem tomou como decisão reencontrar o pai. E foi de tal forma a sua decisão que, próxima à coroação, à data, ele disse que se recusaria a ser aquele em quem o reino deveria encontrar a sua plenitude. A mãe, com muito desespero, resolveu anuir de levá-lo até a floresta, porque era proibido a mulheres adentrar-se pelo bosque na direção da montanha sagrada. Faremos uma pequena pausa e logo voltaremos. Você quer assistir a TVC na sua TV por assinatura? Então ligue para a sua operadora de TV e peça para colocar o sinal da TVC. É de graça. Qualquer TV por assinatura pode captar o sinal da TVC e retransmitir aos seus assinantes. Quanto mais pessoas ligarem, maior será o interesse das operadoras de TV fechada em retransmitir o nosso canal espírita. Então ligue agora e peça já a inclusão da TVC na sua TV por assinatura. Tendo anuído, ela retornou à tranquilidade e levou o filho a um palácio próximo do imenso bosque, em cujo centro estava a montanha sagrada. Conversou longamente com o filho. Pediu a pessoas experientes para que o orientassem, mas ele recusou-se qualquer forma de ajuda, qualquer guia. Nesse período da vida, o jovem tem muita audácia. Ele carrega um herói interno do seu inconsciente e deseja conquistar o mundo. Então a mãe preparou equipamentos, matalutagens, e depois de o preparar convenientemente, permitiu que ele partisse. Ele adentrou-se no bosque, mas era um bosque terrível,
porquanto ali viviam animais selvagens. Tudo era desconhecido. Ele não estava acostumado com a intempérie, as mudanças bruscas durante o dia, durante a noite, e terminou por perder-se. Perdeu-se quase à borda da montanha sagrada. E porque escasseassem os víveres, a água, ele um dia desmaiou. Desmaiou. E ao recobrar a consciência, ele percebeu um rosto sorridente que estava contra o céu e próximo dele. Então, ainda suarente e fraco, ele perguntou quem era. E a pessoa disse-lhe: eu sou um sacerdote budista. Tenho o hábito de passear pelo bosque para meditar e encontrei-te caído. Quem és tu? Ele contou a sua história. Narrou-lhe que o pai havia abandonado o reino para poder entregar-se a Deus. E aquele homem generoso perguntou-lhe: mas quando foi isto? Ele deu a data aproximada. E o que pretendes com isto? Eu pretenderia que meu pai me educasse. Ele parece que fugiu da responsabilidade de educar-me, deixando-me entregue a outros preceptores. E eu gostaria imensamente que meu pai me abençoasse. Então o monge pareceu entristecer-se e disse-lhe: eu te levarei pessoalmente ao monastério, porque esse a quem te referes, que deve ser o teu pai, faleceu há menos de uma semana. Que pena que chegasse tarde demais. Nós o inumamos, mas de qualquer forma tu poderás orar diante da sua sepultura. Lhe pedirás a bênção, receberás dele a misericórdia do amor, porque ele vive, e voltarás pleno para governar com justiça o teu povo. Deu-lhe alimento, ofereceu-lhe linfa preciosa para retemperar o ânimo e refazer-lhe as energias, e o ajudou a subir a montanha sagrada. Hospedou-o no monastério. Disse-lhe que era o prior, o responsável pela ordem. E no dia seguinte, levou-o a um pátio interno, onde eram sepultados os monges. Apresentou-lhe uma sepultura relativamente fresca. A terra ainda estava removida. E ele ali ajoelhou-se e chorou amargamente a saudade do seu genitor. Pedi-lhe que o abençoasse. E depois de algumas horas, ele disse ao prior: estou pronto para voltar, assumir o governo do meu povo. O prior, então, abençoou por sua vez e trouxe-o até a borda da floresta, na qual ele se adentrou de volta e não teve dificuldade, graças à orientação do monge, de chegar ao palácio em que deixara sua mãe. No entanto, durante esse período em que ele esteve fora, um pouco mais de uma semana, graçou uma epidemia. E a sua mãe, a regente, contaminou-se da peste e morreu. Uma angústia surda tomou conta do coração do jovem futuro rei. Ele retornou à capital do reino e ali encontrou a sua avó, que estava exercendo a função real, substituindo a filha que tivera de afastar-se. E então ele percebeu que a sua vida não tinha sentido. Uma saudade estranha do genitor com quem ele pouco conviveu. E a angústia de saber que sua mãe morreu, porque de alguma forma afastara-se da capital do reino e ficara sujeita à contaminação naquela região algo remota. Depois de muito pensar, ele abdicou em benefício da avó e optou pelo retorno à floresta. Ia procurar o prior. Desejava com ele manter um grande diálogo, entregar a sua vida à meditação, conforme recomendara o príncipe Siddhartha Gautama. Assim o fez. Agora, mais experiente, ele servia-se de um guia que o levou até o monastério, o que não era permitido. Mas, em se tratando dele com a sua herança de sangue real, foi desculpado o atrevimento. O guia volta e, quando ele se apresenta ao prior, demonstra a contrariedade e pergunta-lhe: mas o que deseja agora? Ele então conta a tragédia da sua vida, a orfandade imposta pelo destino, uma saudade estranha do seu pai. Gostaria infinitamente que seu pai fosse-lhe o educador. O prior comove-se profundamente e aceita-o. A partir daí, faz dele o seu discípulo.
e ministra-lhe todas as lições da proposta budista, da iluminação interior, do caminho do meio, da paz. E o espírito terminava dizendo: este prior era o seu próprio pai, que havia engendrado aquela explicação utilizando de um monge qualquer que havia morrido, para poder dizer que seu pai desaparecera e tranquilizá-lo. Mas ninguém foge do karma. Por isso mesmo, o filho volta aos braços do pai, para que ele se desincumba da sagrada tarefa de encaminhá-lo na direção do bem, conforme a vida estabelece para todos os genitores. Essa bela história faz que consideremos que em nossa vida há uma fatalidade, a fatalidade do bem, do qual ninguém consegue evadir-se, por mais que escamoteemos a verdade, por menos que desejemos a plenitude, eis que ambos estão ao nosso encalço, e a semelhança da ovelha perdida e da dracma da parábola em torno do filho pródigo, Lucas número 15, aquele que é o doador vai buscar a ovelha. A mulher desesperada encontra a sua moeda perdida. Assim também o bom pastor vai buscar-nos, reabilita-nos e não permite que venhamos a perder-nos nessa angústia tremenda da desesperação. Então a doutrina espírita, falando-nos sobre as bênçãos da reencarnação, propõe-nos a necessidade de autoiluminarmos-nos através do processo interior da reflexão dos nossos atos, a meditação dos nossos pensamentos, o estabelecimento de metas, de propostas que sejam iluminativas, da ação da caridade, sem a qual ninguém logra a plenitude, portanto não tem a salvação. O Espiritismo nos vem convidar, nas situações mais deploráveis em que nos encontramos, a nunca duvidar da sublime paternidade de Deus e a não pensar que estamos à matroca, à semelhança de um barco jogado nas águas revoltas de um rio ou de um oceano, perto de ser levada pela correnteza ou próxima de sossobrar. O nauta divino Jesus, enviado pelo Pai, é sempre o grande condutor da nossa vida, e ele, vigilante, vai nos levar ao porto da plenitude. Então, pensamentos, palavras e obras dignificantes são o melhor instrumento para podermos libertar-nos do karma negativo, do qual ninguém foge, e através das ações do bem encontrarmos a plenitude. Faremos uma nova pausa e logo continuamos. Faz pouco tempo que o Espiritismo ganhou uma forma poderosa de divulgação, a TV. E essa oportunidade está sendo aproveitada por muita gente. Veja só o que fez a Comunhão Espírita de Brasília. Colocou a TVC na livraria para todo mundo poder acompanhar. Quando entrevistado, perguntaram-lhe: foram muitas as suas lutas para chegar até aqui? E ele disse: inúmeras. Mas acima de tudo eu devo a minha vida a um colega quando ambos tínhamos 8 anos de idade. Muito bom, não é? A programação da TVC é repleta de palestras, videoaulas, documentários e programas de TV. Tudo para o estudo e a divulgação da doutrina espírita. Faça como a Comunhão Espírita de Brasília, leve a TVC para a sua livraria e ajude a divulgar o Espiritismo. Estamos de volta com o nosso semanal Encontro com Divaldo Franco pela TVC. Mande-nos perguntas. Temos grande prazer em poder respondê-las. Em nossos futuros programas, poderemos atender aquelas que nos forem formuladas. Divaldo,
Em algum momento da evolução, você deixará de experimentar a dor? Qualquer dimensão da dor? Ah, sem dúvida. A dor é um fenômeno de natureza sensorial. Nós temos, claro, as dores de natureza moral, as angústias espirituais, mas elas são defluentes do nosso relacionamento com as reencarnações. A área da afetividade vincula-nos uns aos outros. E, naturalmente, quando nos deparamos e percebemos que os seres queridos encontram-se aturdidos na retaguarda, experimentamos uma dor moral muito grande, que se transforma numa aflição espiritual. Aquelas de natureza orgânica experimentamos enquanto nos encontramos no vaso físico. Mas à medida que vamos evoluindo, a dor, vai mudando de conteúdo, de significado, e vai perdendo aquele efeito primário de obrigar o indivíduo a voltar-se para o bem. Porque, no sentido genérico, a dor é resultado do deperecimento de forças, da destruição dos tecidos, da fragilidade da matéria. Então, essas dores físicas, que muitas vezes são truculentas em nosso existir, cedem lugar às dores morais, da ingratidão, aquelas que defluem da inveja, que são resultado da ambição, das frustrações, que são dores morais de ordem psicológica. Nós também podemos ultrapassá-las através do nosso equilíbrio, de uma visão profunda da vida, e aquelas seriam as espirituais em relação aos seres amados, com a visão perfeita que nós encontrarmos, poderemos ultrapassá-las e somente o amor viver em nossas vidas. O processo de individuação, a busca do si mesmo, deve ser empreendido pela criatura humana a cada experiência física no caminho evolutivo? A todo momento. Muitas pessoas postergam o momento da sua iluminação, da individuação, porque são as exigências do ego que propõem ficarmos naquilo que nós estamos. É como que vai fazer dieta. Segunda-feira eu faço. Somente que não diz qual segunda-feira. E quando chega a dia, a busca da individuação é o impositivo do self, do que nós somos. O espírito tem necessidade de atingir o seu estado luminoso, a sua plenitude, o reino dos céus. E deve ser tentado, repetido a cada instante, porque esta é uma forma também de autoconscientização. Na autoconscientização não há lugar para desculpirmos, também não há lugar para justificativas, nem lugar para aplauso. A consciência reta desincumbe-se do dever. Quando nós chegamos à consciência da necessidade da individuação, já estamos logrando o êxito luminoso. Na passagem neotestamentária, em Lucas, capítulo 24, versículo 39, nós temos lá no Calvário as 3 cruzes. Normalmente se fala muito apenas da crucificação do Mestre, que está ali ao meio. Mas temos à direita um ladrão, assim como o outro. Só que um é o bom ladrão, o outro é o mau ladrão. Poderia fazer uma análise de por que o Mestre ali, ele que é esse roteiro, que é o farol da humanidade, que veio nos legar através da sua vivência do amor, está ali colocado ao meio dos 2 ladrões. Ser um bom ladrão é um eufemismo, porque todo ladrão é ladrão. Não importa se faz uma aplicação correta ou incorreta. A crucificação ao tempo de Jesus era uma punição perfeitamente natural e muito comum. E aqueles 2 indivíduos, denominados Dimas e Gestas, haviam caído nas malhas da lei e estavam programados para aquele momento serem crucificados. Então, como Jesus também tinha sido condenado pelo mesmo poder injusto, ocorreu que as 3 cruzes fossem levantadas de imediato. E ele estava entre bandidos, porque afinal ele veio para poder recuperar os infelizes. E esteve sempre com os infelizes. Daí, na parábola do filho pródigo, Lucas começa dizendo que ele estava sempre com as meretrizes, com a ralé, com a gente de má vida. Daí ser denominado como comelão, beberrão. E por que ele está sempre com este povo que é detestado? E ele toma da palavra e explica por quê. Para eles ele veio. Então é curioso que também a sua partida na terra haja sido planejada pela divindade entre bandidos, para mostrar também a diferença de um e outro, enquanto Gestas blasfema, urra, ulula,
E Dimas está acovardado e está sofrendo a injúria da crucificação, deixa-se tocar por aquele homem que o fascina. Daí mais tarde dizer-se que ele foi o bom ladrão, porque ele se deixou tocar. E vendo que aquele homem era bem diferente, enquanto ele estava sendo punido, justiçado, e o outro não tinha crime, ele pede a Jesus que dele se lembre quando entrar no paraíso. E este é o momento notável das Escrituras, e que foi habilmente trabalhado por mãos teológicas para poder atender às suas necessidades doutrinárias. E Jesus diz, em verdade te digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. Mas não disse quando. Então, os novos tradutores apresentam a frase, em verdade te digo, hoje estarás comigo no reino dos céus, para mostrar que a fé e o arrependimento salvam. É, portanto, uma questão de colocação, de pontuação. Ele prometeu que Dimas estaria no reino dos céus, mas depois que resgatasse seus débitos, porque o simples ato de arrepender-se e pedir o socorro não justificaria a sua plenitude, um estado de redenção e de iluminação. Somente através da visão reencarnacionista é que esse pequeno texto do Evangelho, que tem sido motivo de discrepâncias teológicas, pode ser entendido. E o fato, penso eu, de ele estar ao lado do Mestre, aquilo gera o reino dos céus. Para um bandido que várias vezes foi surpreendido e foi levado à punição máxima, reconhecer em Jesus o homem bom e pedir-lhe o apoio, isso já é alcançar uma visão paradisíaca, embora ainda não esteja no paraíso. Como bem colocado por você, a questão do bom ladrão, que não tem como ser um bom ladrão, o que é um ladrão de qualquer forma, mas percebemos que as nuances daquele momento, quando Giestas vai, de uma forma maledicente, começar a reclamar daquela posição e vociferar aqui, cadê Jesus? Já que era esse mestre, o Salvador, por que não saía dali e tirava eles também? O que é repreendido por Dimas. E Dimas vai falar com Jesus de uma forma confiante. Ou seja, poderia-se dizer que, embora um outro seja como muitos de nós da mole humana, que ficamos repreendendo, vociferando contra as leis de Deus, relapsos, o outro não. O outro já entende por que está passando por aquela situação. Seria isto a diferença? Sem dúvida. Naturalmente, Dimas viciou-se no furto, na rapina. Giestas era um temperamento rebelde. Era naturalmente um ser mais perturbado. Numa história que os Espíritos me narraram a respeito de Tamar, a mãe de Dimas, é notável como esta mulher sofre quando, pela primeira vez, o filhinho, ainda aos 5 anos, rouba uma primeira moeda. E toda a trajetória da vida de ambos é a vigilância de Tamar diante do filho que se deixa ludibriar pelas concessões da terra. Era de uma boa formação moral. Daí acreditasse que ele era um bom ladrão. Infelizmente era um ladrão. E aqui chegamos ao término do nosso programa de hoje. E esperamos voltar na próxima semana, deste mesmo dia, deste mesmo horário. Até lá. Me vez que outra pela madrugada, um espírito venerando que me afirmou ter vivido no Tibete. Ele se havia dedicado às reflexões profundas em torno do budismo e desencarnou, tornando-se uma entidade veneranda. Embora no budismo a questão da comunicabilidade dos espíritos não seja levada em consideração, a grande verdade é que, retornando ele do além, estávamos diante, portanto, desta afirmação doutrinária de que a prova da sobrevivência da alma dá-se através da sua comunicação com aqueles que ficamos na retaguarda, no processo, portanto, da organização fisiológica. Naquela oportunidade, ele me fitava longamente, e era um espírito que resplandecia. A sua ternura, a nobreza de sábio, e, acima de tudo, a postura de um grande mestre
infundiam-me um grande respeito, para não dizer uma profunda admiração. Curioso que a sua voz me parecia um canto, semelhante a uma flauta soprada à distância, que em outros momentos também me parecia um mantra, tal o ritmo, a melodia, a canção. Mas, concomitantemente, enquanto eu o fitava e o ouvia, não saberia dizer se o meu cérebro decodificava as suas palavras ou se ocorria um fenômeno curioso de telepatia, porque não apenas eu captei que evitou a palavra karma, que é um termo sânscrito, que logo faz pressupor que tudo aquilo que nós devemos somos constrangidos a resgatar, a pagar. A visão espírita está circunscrita à lei de causa e efeito. Diante dos efeitos, iremos remontar as causas. E se essas são inteligentes, é claro que os efeitos são da mesma ordem. Mas dentro da nossa propositura de hoje, a história que iremos narrar adapta-se muito bem a essa questão do que nós chamaríamos fatalidade, ou determinismo. Fatalidade ou determinismo que não é absoluto. Absoluta somente é a proposta de que nós encontraremos a plenitude, conforme asseverou Jesus com propriedade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Dentro disto, o livre-arbítrio funciona como sendo a oportunidade sublime da nossa escolha, a liberdade de escolha. Dentro dessa liberdade surge a responsabilidade, porquanto somos responsáveis por tudo aquilo quanto anelamos, dizemos e fazemos. Mas também somos responsáveis pelos efeitos que defluem dessas decisões, que no conceito hinduísta, budista e de outras doutrinas respeitáveis constituem o karma. Faz muitos anos aparecia cara amiga, caro amigo que nos acompanham pela tvsei.com. Estamos de volta com o nosso encontro com Divaldo, o nosso programa hebdomadário. Recordei-me hoje de fazer uma abordagem muito peculiar, baseando-me numa tradição budista. Ninguém foge do seu karma. Com muita felicidade, Allan Kardec